A paz do Senhor. Queria deixar uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 1, que diz: Epazur, filho de Immer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas coisas, e feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, que está à porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Amém? Eu vou ler até aqui, irmãos. Mas se você quiser continuar lendo, seguindo aí na tua Bíblia, né? Está no livro de Jeremias, no capítulo 20. Aqui no versículo 11, né? Continuando, diz assim: Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo, e vês os rins e o coração, veja a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Amém? Bom, Pazur aqui era filho de um sacerdote e ele tinha acabado de ser nomeado, né, presidente da casa do Senhor, né? Foi quando Jeremias foi ali profetizar e falou para ele: a partir de hoje você não vai se chamar Pazur, mas vai se chamar Magor Missabib, né? Que o significado significa terror por todos os lados. E continuando ali, Deus falou, né, que ele ia ver o terror, que os seus amigos iam ser perseguidos à espada, e ele ia ver com seus próprios olhos, e que Deus ia cobrar dele. Mas por que ele meteu Jeremias ali no cepo, né? Para quem não sabe, eu também não sabia, eu fui pesquisar, né, que cepo é um tronco cortado pela metade, um tronco de árvore. E ele feriu a Jeremias e amarrou ele ali e deixou ele até no outro dia. No outro dia ele foi tirar Jeremias dali. Como diz aqui no versículo 3. E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabib. O que Deus está querendo dizer com essa palavra, irmãos? Que muitas vezes, né, eu e você, a gente está numa congregação, a gente está numa igreja, na casa do Senhor. E ali tem várias pessoas, né, com vários cargos. Tem o que louva, tem o que prega, tem o presidente, tem a pessoa que fica na porta, né, na recepção. Tem o mesário que coloca ali os louvores. Tem o pessoal da mídia, tem o que evangeliza, né? Tem os levitas, né? Tem o pastor, os missionários. Glória a Deus por isso, né? Deus designou a cada um para o seu cargo, né? E muitas vezes Deus vai usar você como Jeremias, como Deus usou Jeremias para falar com uma pessoa que tenha um cargo maior que você. E talvez essa pessoa, ela não vai aceitar, porque vai ser uma palavra dura, né? Porque muitas vezes a pessoa só quer receber bênção, só quer receber palavra de vitória. E a palavra do Senhor fala que na vida do cristão, na vida dos judeus, antigamente também, não é só palavra de vitória, só palavra de bênção, né? Vai ter lutas, vai ter gigantes, vai ter muitas provas, vai ter guerra, que eu e você a gente vai ter que enfrentar. Mas não se intimide, porque o Senhor é contigo, como era ali na vida de Jeremias, né? E ele ali, mesmo ferido, eu creio que ele estava ferido ainda, porque de um dia para o outro, né, ele foi ferido, amarrado ali, só solto no outro dia.
Mas mesmo assim, Jeremias falou: Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. E aqui no versículo 12 fala: Tu, pois, Senhor dos exércitos, que prova o justo, e vês os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Quando você for injustiçado na tua igreja, até mesmo no teu trabalho, na tua casa, recorra ao Senhor. Não faça vingança com as suas próprias mãos. A palavra do Senhor fala que Ele é um Deus terrível, né? Muitos pregam que Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele é mesmo. Ele é um Deus amoroso. Tanto é que Ele provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, quando Ele deu o seu Filho unigênito para morrer ali por nós. Deus, Ele é grande em amor. Ele é tardio em irar-se. A palavra dele fala que Deus, Ele é tardio em irar-se. Lá em Salmos 30 está escrito que ele tarda, ele demora para se irar, mas quando ele se ira, irmãos, a vingança vem, a justiça vem. Porque Deus, ele vai dando corda para o ser humano. Ele vai dando livramento. Ele vai deixando ali o ser humano, né? Ele se converter, ele se arrepender do mal que ele fez. Porque se ele se arrepender, Deus também se arrepende. Deus se arrepende do mal que ele falou. Mas quando ele vê que não tem mais solução, que a pessoa não tem jeito, né? A palavra do Senhor fala que para tudo tem jeito. Mas se a pessoa se converter, se a pessoa se arrepender, Deus vai ali e trata suas feridas, limpa ele, purifica e dá uma vida nova. Então, não fica preocupado se você está sendo perseguido na sua igreja, na tua casa, no teu trabalho. Deus é aquele Deus terrível que Ele livra você dos seus perseguidores. Pode estar doendo, pode estar machucando. Mas aquilo que a pessoa fez para você, né, a dor que você está sentindo, Ele vai sentir também. Porque Deus, Ele não dá o culpado por inocente. E nem o inocente por culpado. Deus, Ele é justo. Né? E a palavra do Senhor fala aqui, olha, Pazur era filho de um sacerdote. E ele era presidente na casa de Deus. Não era para ele ser uma pessoa boa. Ele foi ali bater em Jeremias, porque ele não aceitou a profecia de Jeremias. Né? Muitas vezes a pessoa não te bate assim, bater, ela não te bate, mas ela te fere com palavras que te magoam, que muitas vezes dá até vontade de você desistir, né? Que te mata espiritualmente, que é para você desistir de ir para a casa do Senhor, que é para você desistir dos seus sonhos, para você desistir da sua vida e para você começar a acreditar que Deus não vai fazer, para você acreditar que não vai ser realizado. É assim que as pessoas fazem, porque elas têm o mal dentro delas. Todos nós temos. Mas o que o Senhor falou para Caim? Antes de Caim matar Abel, o Senhor falou para ele: dentro de você há o mal, há o bem e o mal. A gente que escolhe o que vai fazer, né? Muitas vezes, né, até eu às vezes tenho esse costume, muitos têm o costume de falar: é o diabo está trabalhando, deu lugar para o diabo está se andando, é tudo o diabo, né? Eu creio que ele faz sim, mas você se esqueceu que o diabo, ele não tem o poder sobre a minha e sobre a sua vida se Deus não permitir. Porque ali no livro de Jó, né, no capítulo 1, vai contar a história de Jó, que Jó era um homem temente a Deus, que ele era um homem justo, e o diabo estava rodeando a terra, né?
E ele chegou em Deus e falou. Deus falou: observasse o meu servo Jó. O que o diabo falou? Mas também ele tem tudo, por isso que ele te adora. E Deus permitiu. Quer dizer, ele foi pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó. E Deus permitiu. Falou: você pode tirar tudo dele, menos a alma dele, que é minha. Então o diabo, ele não vai fazer assim tudo na sua vida, não, sem a permissão de Deus. Porque assim como Deus criou os céus, criou a terra, criou todos nós, ele criou também o inimigo. Nem eu e nem você, a gente pode sim ter o livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio até certo ponto. Porque quando Deus resolve estender a sua mão para mim e para você, lá no livro de Números, está falando que Deus é o que dá a vida e o que tira a vida. Lá no livro de Salmos 75 fala também que não é para a gente levantar o nosso semblante e ser orgulhoso, ser altivo, porque Deus é que exalta. Deus é aquele que abate e também exalta, aquele que humilha e aquele que exalta, aquele que tira o pobre do pó, levanta do monturo, ergue o necessitado e faz sentar com os príncipes. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Deus é aquele que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias que ele já tinha morrido. E é o mesmo Deus. Lá em Hebreus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E a tua palavra não tem variação. E ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa do livro sagrado. O que está escrito aqui vai se cumprir, como muitas profecias já se cumpriram. Então, a coisa é séria. Se Deus está falando para você que Ele vai te exaltar, Ele vai te exaltar. Mas se Deus falar também que é para a gente se converter, que é para a gente mudar, a gente tem que mudar. Porque a palavra de Deus é santa, é séria. Eu falo aqui, em casa, para meus filhos, falo para meu esposo, Graças a Deus, todo mundo aqui conhece a palavra de Deus. E a gente comenta, a gente conversa, às vezes a gente lê a palavra juntos. E eu falo para eles, assim, a gente pode brincar com tudo, menos com a palavra de Deus, menos com as coisas de Deus, porque a gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato porque Ele nos deu a vida. Ele nos deu fôlego de vida. Ele nos alimenta. Ele nos veste. Ele é o Criador da nossa vida. Ele nos deu uma alma, nos deu um espírito, E Ele nos dá o poder da gente escolher, Você pode escolher. Tudo na vida é questão de escolha. Quando você acorda, você escolhe. Você escolhe o que você vai comer, você escolhe o que você vai vestir. Você escolhe onde você vai ficar, se você vai limpar a casa, se você vai trabalhar. Muitas coisas a gente não tem escolha. Mas a maioria das coisas a gente pode escolher. Você pode escolher ser bom. Você pode escolher servir a Deus em espírito e em verdade. E Ele vai ser aquele Deus terrível, como Jeremias falou, que vai livrar você dos seus perseguidores, vai livrar você dos seus adversários. Deus é aquele que vai fazer você cantar um hino de vitória. Você vai cantar, você vai se alegrar. Vai ter lutas? Vai ter perseguição? Vai. Mas cada vez que Deus te livrar, cada vez que você vencer, você vai cantar um hino da vitória, vai glorificar Deus e vai agradecer a Ele. Deus é contigo, não se esqueça disso.
Escolha fazer o bem, escolha servir a Deus. Né? Muitas pessoas fazem escolhas erradas e depois colhem as consequências. Aí muitas vezes quer colocar a culpa em Deus, né? Ai, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por aquilo, né? Eu vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas doentes, né? Por conta que fumou demais ou bebeu demais. E Deus não obrigou a pessoa a fazer isso. A pessoa fez isso porque ela quis, né? Muitos estão na cadeia e se questionam: por que eu tô aqui? Foi Deus que colocou ela lá? Deus permitiu, mas porque ela fez alguma coisa para ela estar lá, né? Então, irmãos, vamos acreditar mais em Deus. Não tenha medo das perseguições. Se Deus usou você para falar para alguém, seja ela um pastor, quem for, se Deus está usando você para falar, né? Lá no livro de Êxodo, né? Quando Deus chamou ali Moisés, Moisés teve medo, né? Porque eu creio que ele era um pouco tímido, né? Ele disse que não conseguiria. Mas Deus falou para ele: quem fez a boca do homem, né? Foi Deus que fez a nossa boca. Foi Deus que deu o fôlego de vida. Então, eu e você não podemos fazer nada sem Deus. A palavra do Senhor fala que sem Deus não podemos fazer nada. Amém? Então, não tenha medo. Faça o que Deus mandou você fazer. Se Ele mandou você pregar, pregue. Se Ele mandou você louvar, louve. Não se incomode. Se as pessoas vão te perseguir, vão te chamar de louco. Se as pessoas vão caçoar de você. Mas você vai cantar. E elas vão ver você cantando o hino da vitória. E Deus vai fazer que eles, os seus perseguidores, caiam, os seus inimigos. Foi assim na vida de muitos, né? Todos os profetas teve perseguição, mas todos Deus livrou. Não tem um profeta na Bíblia que não tenha sido perseguido e que Deus também não tenha livrado. O apóstolo Paulo falou, né, que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Então, creia somente nisso. Amém? A paz do Senhor e fiquem todos com Deus. Amém?